Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vários pregadores gostam dessa carta porque nesse capítulo fala da armadura de Deus, né? E é uma bênção pregar sobre a armadura de Deus. Aprendemos quais são os calçados que o soldado de Cristo deve usar, a espada o que é, o escudo qual é, como temos que cingir os nossos lombos. E daí surgem lindas mensagens, mas o que eu quero falar hoje não é sobre a armadura de Deus. Eu quero ler a partir do versículo 1 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Só até aqui. O apóstolo Paulo, ele sempre nas suas cartas tratou de assuntos importantíssimos para a vida cristã, para a ética cristã. E o tema de hoje é desdobramento do tema que foi tratado na quarta-feira passada. E esses temas, eles estão sendo escolhidos pelo nosso pastor presidente. Não fui eu quem escolhi. O pastor presidente escolheu esse tema, por quê? Porque ele vê a premência de nós falarmos sobre estas coisas. E os irmãos bem sabem que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele inicia falando sobre a família. Ele inicia ensinando como que um pai deve se relacionar com o filho, como que o filho deve honrar o pai, e o pai deve evitar provocar a ira ao filho. Então é algo que deve vir dos dois lados. Não é só os pais que devem ser honrados sem que eles também honrem os filhos. Deve ser algo recíproco. E a família foi instituída por Deus. No livro de Gênesis, o livro das origens, nós vemos Deus instituindo a família. Quando Ele olha para Adão, depois de ter criado todas as coisas, e vê que Adão estava só, mas não era bom que o homem ficasse sozinho. Então Deus faz o homem adormecer, tira uma costela de Adão e faz uma mulher. E funda a família. Por que que é importante falarmos de família hoje? Porque a família, ela tem sido alvo das investidas de... Alguém pode me ajudar aqui? Eu acho que é a bateria, né? Tá acabando. Cadê o... Vou usar esse aqui. Devido à família ser uma instituição divina, o diabo, ele está lutando, se levantando contra a família. E a igreja, ela não pode ficar passiva, ficar apática a essa situação. Nós temos que nos pronunciar. E hoje nós falaremos sobre um braço de um sistema de morte que está surgindo na atualidade. Falaremos da ideologia de gênero. Dos irmãos aqui presentes, quantos já ouviram falar sobre ideologia de gênero? Levantem a mão, por gentileza.
Quantos nunca ouviram falar, levantem a mão por gentileza, sobre ideologia de gênero? Me ajudem aí, quantos nunca ouviram? Quantos ouviram? Aí tem gente que não, a maioria não levantou, eu não sei se ouviu ou não ouviu. Quantos nunca ouviram? Façam um sinal com a mão, por gentileza. Muitos irmãos nunca ouviram falar sobre ideologia de gênero, e vocês ficarão impressionados com o que vão ouvir hoje. Eu não sou especialista da área, mas fiz algumas pesquisas e encontrei algumas informações importantes. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que a ideologia de gênero, ela vai tratar sobre um tema muito melindroso. E que tema é esse? O que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero é um pensamento que surgiu ensinando que o homem e a mulher, que nascem biologicamente como homem e como mulher, ou seja, com um aparelho sexual masculino ou feminino, podem decidir no futuro, quando crescerem, se eles na sociedade agirão como homens ou como mulher. Se a função social deles será de ser homem ou de ser mulher. Hoje fala-se de gêneros binários. O que são os gêneros binários? Que você é um homem, 100% homem, quer dizer que você nasceu como homem e age como homem. Um gênero binário 100% mulher é um gênero de uma mulher que nasceu biologicamente mulher e ela é uma mulher também como função social. Mas existem os gêneros binários trocados, invertidos, que são aqueles que as pessoas nascem como homem e como mulher, mas elas agem na sociedade como o oposto. Talvez você não sente a ameaça, talvez você não sente o perigo que você corre, que seus filhos correm, que a próxima geração corre. E o que nós temos que dizer já de partida, meus irmãos, é que a igreja de Deus não deve discriminar alguém que adere à ideologia de gênero. Nós não temos que ter preconceito contra essas pessoas. Nós temos que amar essas pessoas que são diferentes, que têm nelas esse pensamento de que isso é certo. E temos que entender que essas pessoas sofrem uma dor muito grande, uma dor de não se identificarem com o corpo que elas têm. E nós precisamos orar, abraçar, na medida do possível, se tivermos oportunidade, ajudar essas pessoas, conversar com elas, jamais apontar o dedo, jamais criticar, jamais condenar, mas elas também são alvos do amor de Deus, são alvos do Evangelho, são alvos. Jesus morreu para todos nós, amém? Então a primeira coisa que eu quero dizer é isso. A ideologia de gênero, ela vem traçando uma diferença entre sexo e gênero, e eu já falei um pouco sobre isso, porque o sexo eles definem como algo anatômico, algo biológico, que diz respeito ao aparelho genital da pessoa. Isso para eles é sexo. O sexo, ele é determinado pela biologia, mas o gênero, eles acreditam e ensinam que o ser humano escolhe. E existe uma variedade muito grande de gêneros. Uma pessoa pode ser androgênero, pode ser poligênero, pode ser pangênero. E se nós tivéssemos condições de pesquisarmos toda a literatura de gênero, nós encontraríamos mais de 100 tipos de gêneros. E nas minhas pesquisas eu descobri que se nos Estados Unidos você for lá e apresentar um novo tipo de gênero, você ganha bolsa de estudo na faculdade. Então a coisa desandou. Qual é a origem disso tudo?
A origem disso tudo, em primeiro lugar, nós precisamos dizer, é diabólica, é satânica. Porque quem quer ver a família destruída é o diabo. Quem quer ver a família fracassada é o diabo. Então nós vamos entender, porém, que o diabo, ele vem agindo através da história. Ele vem agindo através de filósofos, de pensadores. E essa ideologia, na verdade, ela já nasce há muito tempo no Império Romano, com a religião romana, que era o paganismo. Por quê? Porque o paganismo ensinava que a igualdade é o erro, ou melhor, a distinção é o erro, e que a diferença está totalmente equivocada, mas a igualdade é boa. E os pensadores do gênero, eles começam a se basear nessas questões históricas e sociológicas do Império Romano e começam a ver, tá vendo? Na verdade, não existe distinção, não existe diferença. Homem e mulher nascem a mesma coisa. Todos nós nascemos iguais. E é só lá na frente que o ser humano vai decidir o que ele quer. E nós vemos a ideologia de gênero se firmar no marxismo, porque Marx, ele veio com uma conversa de que o problema da humanidade é a propriedade privada. E sendo assim, para acabarmos com o problema da sociedade privada, precisamos acabar com a família. Por quê? Porque o Marx dizia que antes, lá na Idade Antiga, uma pessoa que os homens se relacionavam com todas as mulheres da aldeia. E aí todos os filhos que nasciam era responsabilidade de todos. Os irmãos estão me acompanhando? Estão me ouvindo? Amém? Então todas as crianças que nasciam era de responsabilidade de todos os homens e de todas as mulheres da aldeia. E o Marx diz, tá vendo como que o comunismo funciona? Todo mundo cuida de todo mundo tem as mesmas condições. Mas aí o Marx começa a dizer, quando o homem começa a conquistar e ele pega lá um pedaço de terra para ele sente a necessidade de dividir aquele espaço que ele conquistou com alguém. Então ele procura uma mulher, ele se casa. E aí, obviamente, consequência do casamento entre homem e mulher, vem filhos, nascem filhos. Só que um outro homem conquista também um pedacinho de terra, e esse pedaço de terra, o Marx chama de propriedade privada. E eu concordo com ele, é propriedade privada. Se tornou particular daquele homem que conquistou. Só que o outro conseguiu um pedaço menor. E aí ele também sentiu necessidade de se relacionar com alguém, foi e se casou. E também teve filhos. Só que aquele que teve um pedaço de terra maior, teve uma propriedade privada maior, ele conseguiu plantar mais. Ele teve mais comida. Ele conseguiu trocar os seus alimentos que ele produziu por outras coisas. Quando o homem deixou de ser nômade e se tornou sedentário, ele começou a vender, ele começou a levar essas coisas e trazer outras. Enquanto isso, outro que tinha um pedacinho pequeno de terra, ele se viu em desvantagem. E Marx diz, está vendo como que a propriedade privada é um problema? Ela causa distinção, ela causa diversidade social e econômica. E aí ele fala, precisamos acabar com a propriedade privada. Mas para acabar com a propriedade privada, precisamos acabar com a família. E os ideólogos do gênero, eles baseando-se nessas coisas, no paganismo, no marxismo, nosso irmão Fabiano citou também a República de Platão, um livro também que ensina isso. Eles começaram a pensar então em formas para destruírem a família. Quem foram os pensadores? Quem são os homens e as mulheres que hoje são citados nas literaturas de gênero? Um deles é Nietzsche,
que afirmou: Deus está morto. E junto com Deus a criatura dele morreu, por isso nada nos define. Ou seja, Deus morreu, a criatura dele morreu e nada nos define. A palavra de Deus, para Nietzsche, não define mais nada. O que a sociedade pensa não define nada mais. Para Nietzsche. Hoje importa que todos nascemos iguais, sem distinção. E depois, nós decidiremos o que seremos. É bem verdade que quando nós éramos fetos, lá bem no início da gestação, éramos todos iguais, não tínhamos diferenças no tocante ao aparelho genital. Todos nós tínhamos pregas gonadais. Só que depois do terceiro, quarto mês, Deus, para nós, como acreditamos, colocou, decidiu: você vai ser um homem, você vai ser uma mulher. E aí começa a geração do nosso aparelho genital. Para a ciência verdadeira, ainda que não creiam em Deus, a ciência decide que alguns vão nascer homens e outros mulheres. Mas a ideologia de gênero vem dizendo que não. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção ao termo ideologia de gênero. Na conferência de Pequim, em 95, ela foi apresentada assim: ideologia de gênero. Não foi apresentada como teoria de gênero. Por quê? Porque ideologia nasce a partir de pensamentos. Uma ideologia é baseada em pensamento. Teoria é baseada em ciência. Logo, a ideologia de gênero é uma construção a partir de pensamentos de algumas pessoas. E pasmem os irmãos ao que eu vou dizer agora. Os ideólogos do gênero eram pessoas doentes mentais, esquizofrênicos no sentido literal da palavra. Um deles, William Reich, era pervertido desde pequeno. Procurava ter relação sexual com a sua babá desde os 4, 5 anos de idade. Com 12 anos de idade, conseguiu ter relação sexual com a cozinheira da família. Aos 12 anos. Cresceu, produziu literatura e hoje é um psicólogo muito amado pelos psicólogos, pela psicologia. E esse camarada aqui, depois eu vou dar as referências de onde eu encontrei. Ele começou a dizer que ele havia inventado uma máquina chamada Clodebusters e que os alienígenas queriam roubar essa máquina. Ele não era muito certo da cabeça, né? Os alienígenas queriam tomar a máquina dele. E aí ele entrou numa luta judicial científica. Porque como é que fica esse negócio? Alienígena querendo roubar uma máquina que ele inventou. Esse camarada foi internado no hospital psiquiátrico. Outra coisa que mancha o currículo dele, foi acusado, teve problemas na justiça por causa de abuso sexual. Agora vem esse camarada ensinar o que é bom para a família, ensinar o que é bom para a sociedade. Alguém que estuprou pessoas, alguém que foi internado por causa de problemas psiquiátricos, agora é o grande pensador daqueles que defendem a ideologia de gênero. Eu vou repetir: temos que amar as pessoas que são engodadas pela ideologia de gênero, mas temos que também defender a nossa família e defender a sociedade, porque eles estão tentando inculcar isso, impor isso à sociedade, e nós não podemos aceitar, porque a família é uma instituição divina. A família foi criada por Deus, e quando Deus criou no princípio, Ele criou macho e fêmea. Sabe o que é isso? Sexo, macho e fêmea.
Aí eles dizem, não, mas aí a função social pode ser diferente. Tudo bem, Deus falou, deixará o homem. Nasceu com a genitália masculina, o homem, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. Aí está a função social. Casamento bíblico é casamento entre homem e mulher. Ensine isso para os seus filhos. Ah, mas meu filho sabe. Mas na escola, na creche, ele pode estar ouvindo outra coisa. Ele pode estar ouvindo uma coisa diferente. Ensine o seu filho. Não perca as oportunidades de mostrar para eles o que a palavra de Deus ensina. Esse foi um. E tem muitos outros. Uma mulher chamada Mead, que é também uma grande pensadora da ideologia de gênero, era adepta da Ku Klux Klan. Já ouviram falar da Ku Klux Klan? Aquele grupo que até hoje, por aí existem os loucos que apoiam isso ainda, que sai matando as pessoas negras. Ela era uma dessas. E está querendo ensinar o que é bom para a sociedade. E o governo de Lula e Dilma tentaram forçosamente obrigar a sociedade a aceitar a ideologia. Simone de Beauvoir, outra grande pensadora, diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A mulher, ela não é obrigada a ser mulher. A mulher, diz ela, tem que se libertar desse jugo que a sociedade coloca na mulher. Ela diz que a mulher, ela é obrigada a cuidar das crianças, cuidar da cozinha e ir para a igreja. E que a mulher tem que se livrar disso. A mulher não é obrigada a gerar filhos. A mulher não é obrigada a ser dona de casa. A mulher não é obrigada a cuidar das crianças. A mulher não é obrigada a ter essa vida. Como ela diz, a mulher é o segundo sexo. E hoje, as feministas que são muito influentes, têm muita influência na ideologia de gênero, estão dizendo que a mulher, antigamente, dizia-se que a mulher precisava se valorizar, que o homem não valoriza e a mulher tem que ter direitos iguais. Depois começaram a dizer que a mulher, ela tinha que ser igual ao homem. Não, agora não precisava mais só ser valorizada pelo homem, agora ela tinha que ser igual. E hoje, a ideologia de gênero está dizendo o quê? Que a mulher pode ser o homem. Que a mulher deve ser o homem. E eu quero dar um alerta para os irmãos aqui. Os irmãos machistas, que vêm de uma cultura que ensina que o homem é o rei, e não ajuda a mulher em casa, não lava a louça, não varre o chão, que não ajuda a mulher a cuidar dos filhos, a criar os filhos. Cuidado, porque a mídia está ensinando que a mulher deve sair debaixo desse jugo. E se nós não ajudarmos, até as nossas esposas um dia poderão pensar: será que, mas não é que faz sentido esse negócio? Meu marido não me ajuda em casa? Eu cuido dos filhos sozinho, eu lavo casa sozinho, lavo roupa sozinho, varro a casa sozinha, e ainda por cima tenho que trabalhar fora, porque se só ele trabalhar, a gente morre de fome. E o sistema hoje é tão opressor que só o marido ele não consegue sustentar a casa, a menos que ganhe um salário alto. O sistema obriga a mulher a sair à caça, a mulher precisa trabalhar. E aí, meu irmão, cuidado, sua mulher ela está 24 horas submetida a pensamentos, a pessoas que vêm falar para ela que ela tem que se livrar de você. E você, mulher, cuidado, porque você pode ouvir alguém dizendo que seu marido é um banana, que seu marido que você não precisa dele mais para nada. Nós temos que nos basear na palavra de Deus, senão seremos enganados.
Falamos do Nietzsche, falamos do William Reich, falamos da Midi, e tem uma outra chamada Sunamita Firestone, que também é muito forte dentro dos pensamentos de ideologia de gênero. Essa mulher, ela foi a primeira a levar crianças a protestos contra a censura para crianças. Ela defendia que as crianças devem ter acesso a conteúdo adulto. Não deve existir censura. E os ideólogos do gênero amam essa mulher. Estão promovendo o que ela ensinou. Será que é isso que a sociedade deve adotar? Será que nós queremos que nossos filhos aprendam isso? Nós vemos aí recentemente, em alguns estados do Brasil, algumas feiras de arte, que, como disse o senador Magno Malta, não foi arte aquilo, foi artimanha do diabo mesmo. Expuseram quadros que representavam nus, homens se relacionando com bicho, brancos estuprando um homem negro, cenas fortíssimas, e aquilo estava aberto para todos. É isso que esse pessoal da ideologia de gênero quer que a sociedade aceite. Depois colocaram aquele camarada nu, deitado no chão, sem roupa íntima, e crianças se aproximando e tocando aquele homem, para estimular a sexualidade das crianças, para tirar a inocência da criança. É isso que você quer que o seu filho e a sua filha cresça aprendendo? Me respondam, vocês querem isso? Algum de vocês aqui, nós temos algumas gestantes aqui, será que algum de nós está assim, meu filho, olha, a ultrassonografia disse que, tá com um negocinho lá de menino, mas, eu espero que ele cresça e seja uma menina, ou então eu vou deixar ele escolher. Tem alguém pensando isso? Porque a ideologia de gênero ensina que os pais em casa e as creches e as escolas devem promover uma cultura neutra para as crianças. Acaba com esse negócio de brinquedo de menina e brinquedo de menino. Esse negócio de menina brincar só de boneca está errado, e menino brincar de carrinho e de bonequinho de super-herói está errado. Cor rosa não vai ser mais para mulher. Ops, nem vi que a minha camisa é rosa. Quando eu olhei aqui para o lado, mas eu sou contra, viu? Cor rosa, bom, rosa hoje até que tem homem usando, deixa abaixo. Banheiro tem que ser junto, não pode separar menino de menina, porque eles querem que as crianças cresçam aprendendo que elas são iguais. Inclusive o MEC, ele fez algumas tentativas e continua fazendo. Eu anotei o documento, as páginas, mas nos faltaria tempo para falar de tudo isso. O MEC, ele quer forçar o Plano Nacional da Educação e o Plano Municipal de Educação a adotarem a ideologia de gênero. Mesmo o Congresso reprovando, rejeitando, rechaçando a ideologia de gênero, porque os deputados federais e os senadores rejeitaram, não aceitaram, ouviram a voz do povo brasileiro que é contra. De vez em quando eles acertam. Mesmo assim o MEC tentou colocar no plano nacional. Colocou no plano municipal. Só que nos 6.000 municípios brasileiros, praticamente em todos, os pais se levantaram, a sociedade se levantou e falou: não queremos isso. E se colocarem isso aqui em Uruçanga, nós temos, não vou dizer o direito, temos o dever, a obrigação de se manifestar e dizer: não queremos isso.
Porque o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que a preferência quanto à educação dos filhos é dos pais. É o pai quem vai decidir como o filho deve ser criado, não é o Estado, não é a escola, não é a televisão, são os pais. Mas a pergunta é para nós, igreja, nós como pais, estamos fazendo a nossa parte? Ou estamos terceirizando a educação de nossos filhos às creches e às escolas? Como é que está a situação? A responsabilidade é sua, é minha. O que estamos fazendo? E para concluir, as pessoas que são enganadas pela ideologia de gênero sofrem muito, meus irmãos. Principalmente em países que já adotaram a ideologia há algum tempo, como a Inglaterra, onde a ideologia de gênero lá cresceu 1000% nos últimos 5 anos. Na Escócia, cresceu 500% nos últimos 4 anos. E sabe qual é o resultado disso tudo? Que aumentou em 20 o número de pessoas que sofrem por disforia de gênero. O que é a disforia de gênero? É um transtorno de identidade sexual. A pessoa se olha no espelho e Deus deu para ele um corpo de homem, Deus deu para ela um corpo de mulher. Ela se olha, ele se olha no espelho e fala: eu não me identifico com esse corpo. Aí sabe o que muitos vão fazer? A ressignificação. O que é ressignificação? É o homem que, por não se encontrar com o corpo que ele tem, ele vai lá e coloca seios. Ele se mutila, amputa a sua genitália. É a mulher que, por não aceitar o corpo que ela tem, ela corta os seios. Ela faz mudança de sexo. E a mídia mostra por aí, eles ensinam que isso é muito fácil. É só você tomar um pouco de hormônios artificiais que causam vários tipos de câncer. Sabia disso? Muita gente está tomando sem saber. E eles dizem: é muito fácil você voltar se você quiser. Se você, lá na frente você se arrependeu, é fácil você voltar ao seu estado que era antes. Mas é mentira, sabe por quê? Eles nunca mais serão férteis, nunca mais poderão ter filhos, nunca mais sentirão prazer sexual. As sequelas ficarão. E está aumentando muito o número de pessoas que estão fazendo a redessignificação. O que é isso? É a pessoa que se arrependeu e agora ela quer voltar do jeito que ela era antes. Para que isso não aconteça com os nossos filhos, com os nossos amigos, com a sociedade em que moramos e com a nação brasileira, nós precisamos ensinar, insistir, não aceitar, se opor. E eu quero aproveitar o gancho aqui e dizer: nós temos que parar de ser hipócritas, meus irmãos, porque nós dizemos que somos contra, só que tem muita gente que está assistindo filme que promove isso. Tem muita gente assistindo novela que promove isso. Tem muitos pais que estão deixando a babá televisão cuidar dos filhos, e os desenhos animados estão ensinando isso. Temos que começar a tomar cuidado, porque essa ideologia ainda tem força no Brasil. Ela não foi derrotada. Eu ouvi de uma pessoa aqui de Uruçanga, em uma creche por aí, que eu não vou falar qual é, dizer que uma professora pintou a unha de um menininho na escola, na creche, e que menino tem que ir no banheiro junto com menina. Você acha que isso está longe de você? Você acha que é só em São Paulo, é só no Rio Grande do Sul? Isso está perto de nós. E aí, o que vamos fazer?
Vamos orar, irmão. Sim, só orar não vai resolver. Temos que agir, ensinar. Amém? Porque a família fundada por Deus, e é a única que dá certo em todos os efeitos, é a família que tem um pai, uma mãe e filhos. A família que estão chamando por aí, eu aceito esse nome, família tradicional. Amém. E a nossa Constituição também, no artigo 226, diz que é reconhecido o casamento entre homem e mulher. Amém? A Bíblia, a Constituição, a Declaração Universal de Direitos Humanos, tudo isso está a favor da família. Então não aceite e cuide do seu filho para que ele não seja uma presa disso. Amém?